Terceira parte do nosso Evangelho no Lar, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, não ponhais a candeia debaixo do alqueire, item 8, não vades ter com os gentios, baseado numa passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 5 a 7, onde o evangelista descreve o seguinte episódio. Jesus enviou seus 12 apóstolos depois de lhes haver dado as instruções seguintes: não procureis os gentios e não entreis nas cidades dos samaritanos. Ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares onde fordes, pregai dizendo que o reino dos céus está próximo. E no item 9, Kardec comenta: em muitas circunstâncias, prova Jesus que suas vistas não se circunscrevem ao povo judeu, mas que abrangem a humanidade toda. Se, portanto, diz a seus apóstolos que não vão ter com os pagãos, não é que desdenhe da conversão deles, o que nada teria de caridoso. É que os judeus, que já acreditavam no Deus Uno e esperavam o Messias, estavam preparados pela lei de Moisés e pelos profetas a lhes acolherem a palavra. Com os pagãos, onde até mesmo a base faltava, estava tudo por fazer, e os apóstolos não se achavam ainda bastante esclarecidos para tão pesada tarefa. Foi por isso que lhes disse: ide em busca das ovelhas transviadas de Israel, isto é, ide semear em terreno arroteado. Saiba que a conversão dos gentios, Jesus sabia que a conversão dos gentios se daria a seu tempo. Mais tarde, com efeito, os apóstolos foram plantar a cruz no centro mesmo do paganismo. Então vejam, pessoal, que nesse item 8, que é a passagem evangélica, e no item 9, no comentário de Kardec, se destaca mais uma vez o aspecto didático de todo o mestre espiritual, né? Quando Jesus diz, não procureis os gentios, mais uma vez nós temos aqui uma passagem onde nós não podemos nos prender ao sentido estrito e literal das palavras, né? Porque Jesus, em toda a sua vida, em todo o evangelho, né, em toda a narrativa evangélica, ele demonstra um coração afetuoso, compassivo e amoroso, e equânime, sobretudo equânime. Então Jesus não fazia distinção entre gentios e judeus, né? Os judeus, né, mais apegados, né, à sua própria etnia, faziam essa distinção. Eles se achavam superiores, né, porque eles se achavam herdeiros dos profetas, herdeiros de Moisés, e os gentios eram verdadeiros pagãos, né? Gente sem religião, muitas vezes adoradores de deuses. É assim que os judeus viam os gentios, né? Ou seja, os pagãos. Mas Jesus não, né? Jesus incluía todos num mesmo sentimento amoroso e compassivo. Então, quando a gente lê essa frase, nós precisamos entender o contexto em que ela está sendo pronunciada. Jesus está aqui dando orientações a seus apóstolos, né? Ele está orientando como eles devem se comportar como divulgadores dos seus ensinamentos. E o que Jesus está dizendo? Comecem a difundir os ensinamentos por aqueles que estão mais preparados para recebê-los. A gente volta àquele ponto que já comentamos aqui várias vezes nesse capítulo 24, que é a questão didática, né? Você não dá um ensinamento universitário para um aluno do primário ou do ensino fundamental, porque ele não está preparado para recebê-lo. Isso é uma perda de tempo, né? É preciso, inclusive em outra passagem do Evangelho, Jesus diz: não atireis pérolas aos porcos, né? Também querendo dizer isso, né? Ou seja, não adianta você dar algo que é muito valioso para seres que não sabem aquilatar o valor daquilo que você está oferecendo, né? Então o mestre espiritual, não basta que ele seja compassivo, ele precisa ser também sábio, ele tem que ter discernimento, ele tem que saber o que falar, quando falar e para quem falar e em que momento falar, né? Sabedoria é fundamental, né? Lucidez é fundamental, o mestre tem que ter clareza. Então Jesus
estava treinando seus discípulos para que eles se tornassem também, por sua vez, mestres, professores da sua doutrina, né? Então ele vai aconselhando a eles a que comecem por aqueles que, por sua história civilizatória, se tornaram mais passíveis, né, de compreender e de acolher os ensinamentos evangélicos que Jesus estava trazendo. Os judeus, né, tinham uma tradição milenar que vinha desde Moisés, né, Moisés falava sobre Jeová, Moisés escreveu a tábua dos 10 mandamentos, né, e os judeus ao longo dos milênios, depois de Moisés, tiveram a encarnação de vários profetas que inclusive muitos deles anunciaram a vinda de Jesus. Então era um povo que vinha sendo preparado pela espiritualidade superior para receber o Messias, que era Jesus, né? Então o que Jesus diz a seus discípulos é exatamente isso: olha, vão semear as sementes, né, numa linguagem figurada, nesse terreno que já está arado, né, um terreno que já está cultivado, um terreno que já está preparado para receber a semente. Porque quando nós jogamos a semente num terreno árido, a semente seca e não brota, né? E aí o nosso plantio se torna totalmente ineficaz, né? O Evangelho e os ensinamentos são assim também. Eles precisam cair num solo que já esteja minimamente preparado para recebê-lo, né? Seja preparado pela tradição profética, como era o caso dos israelitas naquela época, né? Seja preparado pela dor ou pelo sofrimento, porque há muitos seres, né, que por teimosia recusam sempre o bem, encarnações a fio, e aí precisam ser arados, digamos assim, preparados e cultivados através do sofrimento, né, através da dor. Esse é o papel, inclusive, da dor, segundo a própria doutrina espírita, né? Amolecer e sensibilizar um pouco mais os corações mais endurecidos. E Kardec segue ainda comentando no item 10, dizendo: essas palavras podem também aplicar-se aos adeptos e aos disseminadores do espiritismo. Os incrédulos sistemáticos, os zombadores obstinados, os adversários interessados, são para eles o que eram os gentios para os apóstolos. Então percebam, pessoal, que aqui Kardec, como bom professor espiritual que era, está dando à palavra gentios um sentido mais amplo, né? Gentios não é uma palavra que se refere apenas àqueles povos pagãos da antiguidade, né? Gentios é um tipo de mentalidade, né, que zomba dos ensinamentos espirituais, que se obstina, né, que teima em não abrir a mente e o coração para receber os ensinamentos evangélicos. E aí Kardec diz que nós, que somos do movimento espírita, devemos ter essa mesma sabedoria que Jesus passou para os seus apóstolos, de discernir quais são aqueles que estão preparados para receber os ensinamentos espíritas. Há muitas pessoas que simplesmente se obstinam em questionar a doutrina espírita simplesmente por questionar, simplesmente porque ouviu alguém dizer que é coisa do demônio, ou que é feitiçaria, ou que é bruxaria, enfim, uma série de superstições, mas não se detém a examinar, né? Não se detém a estudar, a ler, a refletir para ver se realmente é, né? Então essas pessoas que se obstinam nessa posição, né, não estão abertas a receber os ensinamentos, né? Então Kardec diz aqui também que esses são os gentios da modernidade, os gentios do nosso tempo. E aí Kardec segue dizendo ainda no item 10, que pois a exemplo destes, ou seja, que nós espíritas, a exemplo dos apóstolos, procuremos primeiramente fazer prosélitos entre os de boa vontade, entre os que desejam a luz, nos quais um germe fecundo se encontra e cujo número é grande, sem perderem tempo com os que não querem ver, nem ouvir, e tanto mais resistem por orgulho, quanto maior for a importância que se pareça ligar à sua conversão. Aqui é um ponto interessante, né?
Muitas vezes a insistência em converter alguém à doutrina espírita pode prejudicar aquela pessoa espiritualmente, porque ela pode ficar ainda mais orgulhosa do que já é. Ela falou, tá vendo, eu sou tão importante que esses espíritas aí ficam de joelhos para me converter. Ou seja, a gente acaba estimulando o orgulho da pessoa. Por isso é que a gente diz, não basta ter um coração compassivo, é preciso ter uma mente lúcida, sábia, para discernir se a nossa ação realmente está sendo produtiva ou não. Porque Kardec também chama a atenção aqui para o fato que a gente, ao gastar muita energia tentando converter aqueles que se obstinam em não querer ouvir, a gente desperdiça o nosso tempo que poderia muitas vezes estar sendo aproveitado com um número enorme de seres que estão ali apenas aguardando alguém que lhes dê uma palavra para que eles possam então ter uma bússola na sua caminhada espiritual, na sua caminhada evolutiva, né? E aí Kardec segue nesse mesmo raciocínio no item 10. Mais vale abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver claro do que a um só que se compraza na treva, porque assim procedendo, em maior proporção se aumentará o número dos sustentadores da causa. Deixar tranquilos os outros não é dar mostra de indiferença, mas de boa política. Então vejam que o tempo todo Kardec vai desenvolvendo um argumento inteligente para nos mostrar que nós precisamos ter sabedoria na disseminação da doutrina, né? A doutrina não é para ser disseminada de qualquer forma e para qualquer um. Ela está disponível para todos, mas há muitos que não estão disponíveis para a doutrina, né? Há muitos que, como diz Kardec aqui, se comprazem na treva, né? Se comprazem na sua estreiteza, né? Se deliciam na sua estreiteza. Então não adianta, como diz o próprio provérbio popular, dar murro em ponta de faca, né? É melhor que nos dediquemos àqueles que já se encontram minimamente preparados a receber o ensinamento, porque eles absorverão e assimilarão com muito mais rapidez esses ensinamentos e, consequentemente, o número daqueles que se tornarão divulgadores da doutrina aumentará muito mais rápido e a chance de converter outros aumentará ainda mais. Então é uma questão de ação inteligente, né? De uma ação pedagógica inteligente, né? Vamos dizer assim, uma ação espiritual pedagógica inteligente, né? E aí Kardec, falando ainda desses que têm má vontade, né, muitas vezes em relação ao espiritismo, ele disse assim: chegar-lhes-á a vez quando estiverem dominados pela opinião geral e escutarem a mesma coisa incessantemente repetida ao seu derredor. Aí julgarão que aceitam voluntariamente por impulso próprio a ideia e não por pressão de outrem. Depois, há ideias que são como as sementes. Não podem germinar fora da estação apropriada nem em terreno que não tenha sido de antemão preparado, pelo que melhor se espere o tempo próprio e se cultivem primeiro as que germinem, para não acontecer que abortem as outras em virtude de um cultivo demasiado intenso, né? Isso aqui é bem interessante, porque lembra casos de muitas pessoas que a gente vê descritas na literatura espírita, que eram muito resistentes ao espiritismo, mas que muitas vezes, fustigadas pela dor, por exemplo, pela dor da perda de um filho, foram parar lá no Centro Espírita da Prece, né, buscando em Chico Xavier algum consolo que pudesse ali vir da psicografia, né, através da mediunidade, né, do Chico, para consolo daqueles corações paternos que perderam seus filhos, né? Paternos e maternos, né? Que perderam seus filhos. Ou seja, eram pessoas muito resistentes, mas que foram, cujos corações e cujas mentes foram aradas pela dor, pelo sofrimento intenso, né? E aí se tornaram então mais abertas e, portanto, mais preparadas a receber o ensinamento, e aí receberam da espiritualidade, muitos deles, o consolo que tanto procuravam, através de uma carta de seus filhos desencarnados, dizendo que estavam vivos e que estavam bem e que continuavam evoluindo no plano invisível para o qual tinham partido. E aí a Kardec, no último parágrafo aqui do item 10, vai concluir o ensinamento dizendo: na época de Jesus, em consequência das ideias acanhadas e materiais então em curso, tudo se circunscrevia e localizava.
A casa de Israel era um pequeno povo, os gentios eram outros pequenos povos circunvizinhos. Hoje, as ideias se universalizam e espiritualizam. A luz nova não constitui privilégio de nenhuma nação. Para ela não existem barreiras. Tem o seu foco em toda parte e todos os homens são irmãos. Mas também os gentios já não são um povo, são apenas uma opinião, com que se topa em toda parte e da qual a verdade triunfa pouco a pouco, como do paganismo triunfou o cristianismo. Já não são combatidos com armas de guerra, mas com a força da ideia. Então aqui Kardec conclui, na verdade, reafirmando, aquilo que ele já vinha desenvolvendo ao longo de todo esse tópico. A palavra gentio hoje, ela não mais se circunscreve a um povo. Hoje não se usa mais isso. Ninguém vai chamar ninguém aqui de gentios. Gentio hoje é uma opinião, é um tipo de comportamento, é uma atitude. A atitude daqueles que negam por negar, daqueles que negam sem nem querer examinar, daqueles que simplesmente não demonstram interesse em cultivar ensinamentos espiritualizantes. E é a esses que com esses que Kardec diz que não vale a pena perder tempo, porque muitas vezes, ao insistirmos em convertê-los, nós só fazemos fortalecer seu orgulho, como nós dissemos ali anteriormente, eles ficam, poxa, tá vendo? Nós somos tão importantes que eles se esforçam tanto para nos converter. Então nós temos que ter essa inteligência, temos que ter essa clareza de perceber o momento certo, o momento certo de falar, o momento certo de explicar, o momento certo de eventualmente esclarecer e também o momento certo de silenciar, o momento certo de apenas observar para ver como é que as coisas se desenvolvem e em que momento aqueles seres que hoje tanto rejeitam a verdade estarão prontos para recebê-las. Em resumo, o que nós espíritas precisamos intensamente e fortemente cultivar é a sabedoria. Nós precisamos que nossas mentes se tornem cada vez mais claras, para que nós não tenhamos apenas a boa intenção de ajudar, mas para que tenhamos os meios hábeis de chegar às pessoas, tocar seus corações e fazer com que elas de fato se convertam, não à doutrina espírita, porque não é isso que importa, mas que se convertam ao bem, que se convertam à motivação de evoluir espiritualmente.